Respeitável público, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Saúde e Negócios, o programa onde a informação é sempre o melhor remédio. Hoje a pauta é marketing na área da saúde. Estou interessado demais, eu vou aprender com uma expert no negócio, graduada em Relações Públicas e especializada em Gestão Estratégica e Marketing. Sócia administrativa da Cris Macedo Marketing Estratégico. Eu vou falar com a própria, Cristina Macedo. Tudo bem? Boa tarde, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Se apresente, quem é Cris Macedo e, por favor, o que você faz além de dar entrevista para a gente aqui. Seja muito bem-vindo. Tá ótimo, muito obrigada, boa tarde, um prazer estar aqui com vocês. A Cris Macedo, então, é uma empreendedora neste momento, mas eu já tive uma trajetória na área da saúde, vou poder contar um pouquinho aqui hoje, né? Eu sou casada, tenho 2 filhos, o Cauê e a Gabriela, e me formei em Relações Públicas e comecei a trabalhar na área do turismo. Depois de 9 anos, eu mudei para a área da saúde, caí como por encanto na área da saúde e nunca mais saí. Eu atuei em grandes instituições aqui em Porto Alegre, no Hospital Moinhos de Vento, na Santa Casa, no Centro Clínico Gaúcho, e em 2016 eu fiz a minha transição do mundo corporativo para o empreendedorismo. Foi quando eu abri a Cris Macedo Consultoria, que tem o propósito de ajudar pessoas e empresas a se desenvolverem. Então, eu não me posicionei somente para a área da saúde, eu atendo também outros segmentos, Sim. mas o meu networking de 25 anos trabalhando na área da saúde, 90% dos meus clientes são. E eu estou, então, desde 2016, empreendendo com a minha própria empresa de consultoria de marketing na saúde. E é fácil empreender no Brasil, né? Um lugar muito simples de empreender, né? Não tem muito percalço para o empreendedor, não tem muita dificuldade, é um país muito tranquilo de se empreender. Tem que ter muita resiliência. Eu quero que tu comece me dizendo quais são as tuas principais dificuldades hoje. E como tu faz para superar também, porque isso é importante, né? Exatamente, porque às vezes as pessoas só veem a parte boa, né? Só o resultado final, e não é, a gente passa por muitas dificuldades. A primeira delas é um planejamento orçamentário para o pequeno empreendedor. Uma coisa é quando tu trabalha numa empresa que todo dia 5 cai o teu salário na conta. E o empreendedor não, né? A gente tem que estar correndo atrás. Eu sou uma pessoa que eu prezo muito por relacionamento. E o networking é algo que é fundamental. Ter essa habilidade, o empreendedor hoje, ele não vai conseguir fazer nada sozinho. Ele tem que ter essa habilidade de fazer boas parcerias, de se relacionar bem, de fazer uma boa entrega, porque a consultoria ela é muito isso, porque é indicações que a gente recebe, né? Faz um trabalho legal e já te indicam para outro. Então, essa questão do empreendedorismo, eu acho que a maior dificuldade que eu tive na transição foi essa, eu poder me organizar. Não foi tanto a parte de prospecção, de me posicionar, de divulgar meus serviços, mas sim planejar financeiramente para eu me organizar, principalmente para os momentos que não são tão bons, né? Que o empreendedorismo nos traz, às vezes, dificuldades. O que te motivou a entrar no marketing e usar na área da saúde especificamente, mesmo sabendo que tu dá uma fugida para outros lugares, mas focar na área da saúde principalmente? Pois é, eu trabalhava, como eu te disse, no turismo, e um dia eu estava num evento e encontrei uma amiga que eu não via há muito tempo. Sim. Aquelas coisas que nada é por acaso, Sim. né? Encontrei essa minha amiga e ela era psicóloga no Hospital Moinhos de Vento. Daí ela disse, Cris, eu tô te olhando e te vendo para uma vaga que tem lá no hospital, que eu acho que é o teu perfil, que é para fazer o setor de eventos científicos do Hospital Moinhos de Vento. Como assim, né? Ela disse, não, porque tu tem habilidade, tu vai ter que te relacionar com os médicos, tu é organizada, acho que tu vai te dar bem nessa vaga, tu não quer ir lá fazer uma entrevista? E eu fui, como quem não quer nada, isso foi em 2001, e nunca mais saí da área da saúde, né? Em 2001, então, eu comecei a trabalhar no Hospital Moinhos de Vento, na área de eventos, e em seguida eu passei para a área de marketing, que primeiro eu pensei, marketing na saúde, o que é isso, né? O que eu vou fazer? Hoje o marketing na área da saúde ele já evoluiu muito, mas em 2001
A gente não tinha rede social, a gente não tinha automações, né? Fazer marketing era criar uma marca, ter um site, fazer uma campanha para um outdoor, Panfleto, né? O rádio, panfleto. Mas eu me apaixonei pelo marketing, porque o sim. marketing da área da saúde, ele tem um outro propósito. Um propósito que é muito mais forte. É diferente de tu fazer um marketing para vender uma camisa, tu fazer um marketing para vender um sapato. Agora, tu fazer um marketing que tu sabe, né? Um marketing para vender remédio. Ok, ela é uma empresa, tem que faturar, tem que ser sustentável, mas tem um propósito maior por trás, Sim. que é tratar as pessoas, né? Tratar preventivamente, curar. Quando tu vai fazer um marketing para uma clínica geriátrica, também tem um propósito muito forte por trás. Então, o marketing não simplesmente por vender, quando a gente tem um propósito que mexe mais com a gente, eu costumo dizer, eu sou a outra Cris. Desde que eu comecei a trabalhar na área da saúde, eu sou uma outra Cris. Eu valorizo muito mais a vida. Eu valorizo muito mais as coisas que realmente tem que valorizar, né? Porque a gente vê no dia a O que dia. tem valor e o que não tem preço. Exatamente. Então, o marketing da área da saúde, ele é muito diferenciado, principalmente pela questão do propósito que as empresas e as marcas têm. Todas as empresas precisam de sustentabilidade, precisam vender, mas tem um propósito muito mais legal e muito mais forte por trás, né? Tem muita gente. Eu sou um que gosto de ver grandes hospitais. Eu venho muitas vezes aqui no Hospital da PUC. Eu sou doador de sangue aqui há mais de 5 anos, aqui na PUC. Mas lá na Ubra de Canoas, eu gosto de ver as estruturas dos hospitais, a tecnologia, tudo que envolve um hospital. E isso passa por investimento, passa por gestão, passa por estratégia. Mas no final de tudo isso tem uma pessoa em vulnerabilidade, que é o paciente. Uhum. Como que no meio de tanta tecnologia, como que no meio de tanto investimento, como que no meio de tanta automação de processos, eu consigo ser humano na minha comunicação? Como que tu faz para ser humano na tua comunicação? Muito se fala em empatia, como se Sim, na fosse a empatia. palavra muito fácil, fosse a prática muito fácil. Não é fácil Claro ser que não. empático, porque tu não sabe a história daquela pessoa, tu não sabe a dor que ela está sentindo, né? Tu não sabe o que que ela carrega, as dúvidas, medos, angústias. Então é muito difícil tu ser empático. Eu costumo dizer que o mais importante é a gente ter uma escuta ativa. Tu respeitar a pessoa com quem tu estás falando. Porque a escuta ativa não é simplesmente ouvir. As pessoas podem estar me ouvindo, entra por um ouvido e sai pelo outro, mas a escuta ativa, tu tem que processar, né? Tu tem que dar tempo para a pessoa falar o que ela precisa. Isso aí faz parte da humanização, tem que ser muito treinado nas equipes de atendimento dos hospitais. Quando eu trabalhava, no meu último trabalho na Santa Casa, eu dizia para o RH que contrata pessoas da linha de frente de atendimento na área da saúde. Quando contratar alguém, tem que ser alguém que tenha essa habilidade de escutar, tem que ser uma pessoa que goste de pessoas, porque tem pessoas que não se dão bem em lidar com pessoas, né? Claro que não. A área da E é saúde a principal, precisa. é o principal problema hoje que eu vejo. Eu sou do meio do esporte, nosso pessoal da retaguarda aqui, o Mário da Hype Produções, vive o dia a dia dos clubes. E tem uma coisa que os gestores, os treinadores têm de problema é lidar com as pessoas. Porque são caras que ganham muito dinheiro, que têm uma vida financeira já estável com 20, 25 anos, os caras já estão. Então vem a gestão de pessoas. Gerindo pessoas e ouvindo as pessoas, principalmente lá a ponta do iceberg, a ponta da corda, o cliente final, que é o paciente. Quais foram os grandes problemas que tu identificou nessa tua trajetória e que tu consegue aplicar hoje as soluções? E principalmente treinar as pessoas para não cometerem erros, né? Sim, Então, a sim, porque tu é uma escutativa. gestora também, né, de A equipe. escutativa, só vai conseguir se comunicar assertivamente com o teu paciente ou com o cliente se tu tiver uma escutativa. Então, conseguir se comunicar de uma forma simples, porque a área da saúde tem muitas siglas. Não dá para falar com a pessoa que está ali vulnerável, termos técnicos. A pessoa, às vezes, ela não consegue nem perceber o que tu está falando direito. Então, tu tem que ser objetivo, tem que garantir que a pessoa está entendendo o que tu está querendo dizer para ela. A gente, quando está vulnerável assim, fica angustiado com questão de tempo. Não custa se está num consultório médico, numa clínica, o médico está atrasado, a recepcionista ficar atenta, ir lá conversar com a pessoa, dizer, olha, só mais um minuto, o médico teve uma intercorrência. Então, dá trabalho uma comunicação assertiva.
mas a gente vai ter o nosso cliente muito mais Isso satisfeito tranquiliza a pessoa, né? se tu tiver esses cuidados. Então, assim, tem que treinar. E não é fazer um treinamento uma vez, a gente tem que fazer treinamento de experiência da jornada do cliente. Porque no dia a dia, a gente está ali na rotina, as pessoas não se dão conta de que isso é tão importante para quem está ali recebendo o teu serviço, teu atendimento. Então, eu acho que as práticas é uma comunicação assertiva, escutar verdadeiramente, dar atenção, respeito para o cliente. E sempre se reciclando, né? Com Refazendo o certeza. trabalho, o exercício de repetição que a gente É, fala. Repetir o que dá certo, corrigir o que está errado, com para poder ir certeza, buscando a excelência. sempre. Avanços de tecnologias, redes sociais, telemedicina, automação, inteligência artificial, implementação dos dados, LGPD estão mudando a forma de fazer marketing, ou melhor, já mudaram a forma de fazer marketing Já mudaram. dentro da saúde. Quais os cuidados que tu tem que ter com a ética e a regulação hoje em dia para não cair de repente em algum problema dentro do marketing? Uhum. Os avanços da tecnologia, redes sociais, automação, tudo isso que tu citaste, para o marketing foi muito bom. Mas a gente tem que ter muito cuidado e saber como usar. A gente, na área da saúde, a gente não vende a qualquer preço. Então, existe um manual de publicidade médica, que são Manual de diretrizes de publicidade médica, publicidade. que são diretrizes criadas pelo Conselho Federal de Medicina. Então, o CODAME, que funciona dentro do CREMERS, ele é um órgão regulador para que a gente não faça uma publicidade médica indevida. Por exemplo, vou te dar alguns exemplos. A gente não pode fazer um sensacionalismo do ato médico. Eu não posso garantir, quando eu faço uma divulgação, o resultado, porque cada paciente, cada ser humano tem uma forma de reagir. Sim, Então, por exemplo, voltando ao exemplo de uma roupa, né? Eu posso chegar, fazer uma propaganda de uma loja, compra uma camisa, a segunda tem 50% de desconto. Na área da saúde, isso não pode ser feito, né? O cirurgião plástico faz um preenchimento labial e ganha 50% do Botox. Não pode, apesar de que às vezes fazem, tá? Não quer dizer que quando chegar, tu é um médico, eu cheguei lá para fazer uma negociação contigo, tu negocie. Ok, o que não pode é dar publicidade. A gente não pode mercantilizar o ato médico. Então, tem uma série de regras e que é importante a gente seguir. Infelizmente, as pessoas, por um like, por um engajamento maior, às vezes ultrapassam os limites éticos da publicidade na área da saúde. E daí existe esse órgão que é o fiscalizador, que não sim, consegue fiscalizar tudo, mas ele atua muito por denúncias. Então, sim, chegam denúncia. denúncias, ele vai lá e ele fala com a clínica, com o médico, olha, está indo para o caminho errado, enfim, né? Então, é muito bom para o marketing. Hoje a gente tem são muitos canais que a gente pode explorar, mas tem que ter muito cuidado, né? Às vezes o cliente me chama e diz: Cris, eu quero fazer as minhas redes sociais, tu pode começar a fazer minhas redes sociais? Daí eu faço uma pergunta, duas, três, e eu vejo assim, opa, ele tem que dar um passo atrás, revisar a estratégia, quem é o público-alvo dele, como é Essa pergunta é muito importante, né? Público-alvo hoje em dia. exatamente, quais são os diferenciais dele, porque o marketing, ele tem que traduzir os diferenciais, vai criar o posicionamento, né, da empresa ou do profissional autônomo, para depois a gente fazer as ações mais assertivas. Então, o marketing, antigamente, a gente pensava, o marketing é só para fazer publicidade, só para vender. E Sim, não é, né? O marketing a gente precisa cuidar de muitas outras coisas, sim. os processos, treinamento com secretária, treinamento de quem está Fidelização, fazendo o consolidação de atendimento. marca, tudo é feito pelo marketing. Pelo marketing, pesquisa de preço, concorrência, análise de concorrência. Uhum. Então, o marketing não é só vender, a promoção e vender é só uma parte do Mas marketing. tem que vender também. Com certeza. Tem que vender também. Falamos muito do presente, falamos muito da tua atuação, mas olhando para o futuro, como tu vê o futuro do marketing dentro da saúde? Falando principalmente na parte de inteligência artificial e automações, a gente está bem incipiente, ao meu ver. Então, o que que eu penso? 2026, 2027, a gente vai ampliar um pouco mais o uso. Tem poucas empresas fazendo o uso das tecnologias. Hoje eu já tenho clientes que têm processos de automação, com scripts para os pacientes, envio de pesquisa do NPS, de satisfação, mas são poucos os profissionais da área da saúde, clínicas, que estão usando realmente a inteligência artificial
na questão do marketing. Eu acredito que realmente o futuro é esse, não tem mais volta, Não tem escapatória. mas é um mix que é importante. Sim. A gente tem que entender qual é a necessidade, qual é o objetivo de cada cliente para poder traçar o melhor plano de marketing. Talvez seja estar no Instagram, talvez não, talvez seja estar só no LinkedIn, ou seja, fazer outros tipos de ações de marketing. Então, não existe uma receita de bolo. A gente precisa customizar de acordo com a estratégia, o objetivo de cada cliente. Cris Macedo, domina o negócio, hein? Antes de tu ir embora, que aqui o nosso tempo é pequenininho, mas eu já fiquei sabendo nos bastidores que temos projetos para te levar lá no nosso episódio completo. Podemos até, de repente, divulgar esse trabalho de uma outra maneira, mas vamos esperar os próximos capítulos. Seja muito bem-vindo ao Grupo Cristal e pode retirar teu brinde ali no nosso stand depois. E para a gente finalizar, uma dica para quem está começando no marketing da saúde e como que tu vê esse profissional se inserindo no mercado hoje, sendo que ele é competitivo e tão complexo nos dias atuais. Muito competitivo. Tem médicos que me chamam e dizem assim, Cris, mas eu não preciso divulgar meu trabalho porque eu recebo por indicações. E daí eu começo a conversar por aí. A área da saúde realmente é muito por indicação, mas quando tu recebes uma indicação, tu vai lá para o Google e tu vai procurar, vai botar o nome do médico. Então, o médico, se ele quer se posicionar, estar com uma presença digital adequada, a primeira coisa, revisar sua estratégia, olhar para dentro de si, ter um site adequado, estar com uma presença para que as pessoas que te procurem no Google consigam te encontrar. Eu tenho uma pergunta técnica antes que tu termine. Site ou landing page para quem quer vender? Porque só para explicar, o site ele é mais completo, mais robusto, tem mais abas. A landing page é focada na venda. Eu sempre trabalhei numa agência de marketing. Não sei se serve para medicina isso. Sim, com certeza serve. O site ele é mais institucional, ele é mais estático. Eu Sim. entro ali, eu enxergo quem são as pessoas, o currículo, o que faz, quais são os serviços, formas de contato, ele é mais estático. Apesar de que possa ter também blog nos sites, que daí a gente vai Sim. alimentar com conteúdo relevante. Uhum. Mas a landing page é para quando tu vai patrocinar no Google Ads, por exemplo, e tu quer patrocinar Pra busca especificamente um específica. check-up cardiológico, vamos supor. Daí vale a pena tu ter também uma landing page que a pessoa cai direto naquele serviço que tu queres vender. Isso foi uma grande coisa para o marketing, porque a gente consegue mensurar. Até um tempo atrás, uns anos atrás, era muito difícil tu mensurar retorno do investimento de marketing às empresas. Então, Uhum. isso foi um grande ganho. Mas só para não esquecer a dica que tu Aham. pediu para quem está nos assistindo, eu gosto de falar que tem 4 palavras no marketing e no empreendedorismo que andam juntas, que é o foco, Uhum. o plano, a ação e a mensuração. Tá. Só ter foco, se tu não faz um Anotar. plano, se tu não age, não adianta nada. Ter um foco, teu propósito, um plano de ação, e tu vai agir, tu não vai medir, também não adianta. Então, se a gente tem o nosso propósito muito claro, a gente tem um plano estratégico de como a gente vai chegar no nosso cliente, a gente tem ações planejadas, ações estratégicas, se a gente mensura se estão dando certo ou não as ações, muito facilmente o resultado vai vir. Então, não deixar assim alguma coisa de lado, sabe? Eu vou só para as redes sociais. Sim. Não. Vamos revisar a estratégia, vamos ver se a gente está chegando no público certo, falando o que a gente precisa falar Às realmente. vezes o trabalho está certo e a estratégia está errada. Exato. Então, foco, plano, ação e mensuração, vem o resultado. Tá aí quem entende do assunto. Antes de ir embora, mais uma. Utiliza essa câmera aqui para dar um recado final para todo mundo que vai participar do Health Meeting Brasil 2025 e também agradecendo já o Sindioso pela tua presença aqui. Muito obrigado. Eu que O espaço é agradeço. teu. Tá. Na verdade, é agradecer. Essa aqui realmente é a maior feira de saúde do Sul. Já está terminando, mas eu sei que a gente já tem planos para 2026, né? Então, que vocês possam participar. Esses eventos, eles são muito bons para relacionamento, para networking, para fechar negócios. E principalmente se é empreendedor, não dá para ser um empreendedor hoje em dia atrás da mesa. A gente tem que circular, a gente tem que participar de eventos como esse.
tem que trocar, fazer parcerias, boas parcerias, e é assim que o empreendedor vai para frente hoje. Cris Macedo, como a gente gosta de brincar nas artes marciais, faixa preta em marketing. Gostei muito da conversa, seja sempre muito bem-vindo a conversar com a gente. E a gente falou falou logo no início que teve uma coincidência que fez tu mudar, transacionar a tua carreira. Uhum. E eu tenho uma frase para encerrar aqui, então, que as coincidências é a maneira que Deus encontra para se manter no anonimato. Então, que aconteçam mais coincidências como essa, que a gente possa progredir juntos. Muito obrigado pela tua presença. E esse foi o nosso podcast Saúde e Negócios, o programa onde a informação é o melhor remédio. Compartilhe o conteúdo, se inscreva no nosso canal lá do YouTube. Um grande abraço para você e até a próxima. Tchau!